Fala pessoal, vamos para mais um teste aí que a gente conseguiu, né? Mais um teste de bancada aí sobre esses fornos, para que a gente possa analisar, né, a qualidade, de fato, se ele bate aquela temperatura ali, quais são as características, né, daquele determinado equipamento. Dessa vez um equipamento mais residencial, né? Uma coisa mais comum aí, né, dentro das residências. O que a gente pegou dessa vez, tá? A gente foi trabalhar, né, conseguiu, né, acesso ao forno da Telefunken, né, que basicamente é esse aqui que a gente tem, né, no site, né, é um forno importado. Algumas características, né? Capacidade dele de 60 litros, variação de temperatura entre 80 e 250, né? Tem um timer ali manual de até 60 minutos, né? Trabalha, né, a 110 e 220. E aí, como é que a gente fez o teste, né? Então, basicamente, a gente pegou o forno, fez uma programação nele, a gente vai conseguir ver, né, qual foi essas características e a gente vai conseguir analisar o teste ali, né, de fato, o que ele conseguiu entregar. Apenas para título de informação, né, a variação dele de mercado hoje está em média aí de um custo de R$ 800, né? Vai encontrar uma pequena variação, um pouco mais, menos, dependendo da região a qual vocês estão. Então, o que a gente conseguiu fazer? A gente pegou o forno, fez uma programação nele, né, de temperatura de 150 graus, né, apesar de ser manual, a gente colocou ali mais ou menos, né, onde batia 150. Fez a programação, como a gente pode aqui olhar do lado do meio, da ligação da resistência superior e inferior e a parte de convecção, uma vez que a parte de convecção é exatamente para que ele consiga distribuir ali, né, melhor o calor, né, dentro de todos os cantinhos ali do forno. E aí, o que a gente conseguiu identificar, né? Depois de 15 minutos, a gente foi lá e fez análise, né? Tirou a fotinha ali de todos os termômetros para que a gente pudesse analisar, né, de fato, onde é que ele bateu aquela temperatura ou não. Então, quando a gente olha aqui, né, de fato inicial, se a gente olhar aqui, por exemplo, na parte do meio, a gente vai ver que apesar de estar programado para 150, ele está batendo ali em torno de 130 graus. Tanto nessa parte do meio, como se a gente olhar um pouquinho ali para o lado esquerdo, né, no canto inferior, lá no fundo, a gente vai ver que ele também está batendo essa média ali de 130 graus, né? Assim como também aqui nessa parte, né, a frontal ali, né, da parte de baixo, na parte inferior, a gente está batendo ali, na verdade, um pouco menos, né? A gente está batendo ali mais ou menos em média de 110 graus. Então a gente teria uma variação ali dos outros de mais ou menos 10 graus nesse cantinho. Se a gente olhar os outros lados, né, a gente vai ver que, por exemplo, no canto superior, né, do lado direito, vai conseguir ver que ele está batendo aqui mais ou menos 130 graus. Né? Então, na parte superior ali do lado direito, ele está batendo essa temperatura. Na parte do lado esquerdo, né, a parte frontal está batendo ali em média de 120 graus, como a gente pode ver nesse aqui. E lá no fundo, a gente também está batendo mais ou menos 120 graus. Ele não chega ali nem a 125. Na parte aqui, né, do meio, né, quando a gente consegue analisar ali o meio, né, inferior, a gente também está batendo mais ou menos média de 120 graus. E aqui, né, de forma geral, a gente consegue, mesmo esse aqui do meio, né, ele está batendo mais ou menos também 120 graus. Então, o que isso mostra? Mostra que, apesar de estar programado para 150 graus, a temperatura média, né, depois de 15 minutos que a gente analisa dentro do forno, é que ela está em média a 120 graus, com algumas variações possíveis de até 10 graus, como é esse caso aqui, né, do inferior frontal. Então, a gente serve para que a gente possa ter mais ou menos uma média ali da distribuição do calor, apesar de estar usando o recurso de convecção. Então, para quem for usar, a gente tem que lembrar em média que, olha, se eu preciso de uma temperatura de 160, você vai programar ele para 180. A gente vai subir um pouquinho a temperatura, porque ele tem, em média, essa variação de 20 graus dentro da configuração, né, ou do que ele foi montado ali, entregue para a gente. Então, serve para que a gente tenha mais ou menos base. Por que isso é importante? Porque isso quer dizer que, muito provavelmente, a gente não fez esse teste, mas muito provavelmente, apesar de eu configurar ele ali, né, porventura, em algum momento chegar a precisar utilizar 250, de fato, internamente ele deve bater 230. Então não deve chegar ali a 250 graus. Apesar de a gente não ter quase nenhum tipo, né, de recurso ou de coisa que a gente utilize para ele bater 250. Mas serve para que a gente possa ter uma ideia aí de base de como é que funciona esse forno. Tudo bem? Basicamente, nosso review de hoje. Né, continuem aí no canal para que a gente possa, né, ir publicando os testes, aqueles que a gente vê, a gente vai colocando, né, a publicação de vocês. Apenas a título de curiosidade, tá? A distância interna, né, dele aqui para que você possa usar, né, uma respectiva assadeira. Então, desse cantinho aqui, né, que é sobressalente, até o outro é de mais ou menos 40 centímetros, tá? Para que tenha aí, né, uma assadeira mais ou menos desse tamanho para esse forno de 60 litros. Bem? Então, no mais, muito obrigado e até a próxima.